E aí, pessoal, vamos começar a falar, então, do jogo, porque é o Cruzeiro enfrentando o Palmeiras no Mineirão. Vale a gente lembrar o seguinte: o Cruzeiro está entre os melhores mandantes do campeonato neste momento. É um mandante tão bom quanto o Ceará. Cruzeiro e Ceará estão rigorosamente empatados em tudo, tá? Empatados em tudo. O Cruzeiro venceu, tem 13 pontos conquistados em 15 disputados, são 5 jogos como mandante, são 4 vitórias, um empate, não perdeu em casa e vai seguir assim depois de domingo, é o que a gente torce. Marcou 8 gols e sofreu apenas 2, saldo de 6, tem 86% de aproveitamento. O Fluminense também tem essa campanha, mas o Fluminense sofreu alguns gols ali a mais. Estou falando, são os 3 melhores mandantes, mas aqui o que interessa para a gente é falar a respeito do Cruzeiro, que vai, além dessa força em campo nos seus jogos em casa, o Baú, vai ter mais de 61 mil pessoas, número cabalístico, que gosta muito o Fabrício e todos os cruzeirenses que estão nos acompanhando aqui. É o jogo mais difícil, né, Baú? A gente. É porque era o Flamengo, o Cruzeiro. Não é porque o Cruzeiro ganhou do Flamengo, mas a gente está falando de um Palmeiras que brigou o ano passado para ser tricampeão de pontos corridos, algo que até então somente o São Paulo conseguiu realizar nos anos de 2006, 7 e 8, e o Palmeiras acabou igualando, né, em termos de pontos corridos, o que fez o Cruzeiro 2013 e 14. Você entende que é o maior desafio por tudo isso que é o Palmeiras e principalmente, né, no atual recorte de campeonato brasileiro, o Palmeiras tem 100% de aproveitamento fora de casa. 5 jogos e 5 vitórias. É o melhor visitante encontrando o melhor mandante. Baú, vai sair faísca. Com certeza, eu até coloquei lá no meu canal, né, canal Baú do Cruzeiro, o duelo de titãs, né, o Abel Ferreira contra o Leonardo Jardim. E sim, eu concordo que o Palmeiras é o time mais difícil que o Cruzeiro vai enfrentar. Em relação ao Flamengo, eu acho que a gente tem que considerar que o Palmeiras tem um projeto muito mais longevo, né? O Abel Ferreira está aí no Palmeiras há muito mais tempo. O Felipe Luiz é o treinador que está começando, então tem menos experiência, ofereceu menos resistência para o Leonardo Jardim no que diz respeito a um trabalho tático, né? E o Abel Ferreira já vai ser um time mais qualificado, né? Particularmente, eu acho que o time do Palmeiras é mais equilibrado, principalmente defensivamente falando, né? É o time que tem outras armas também que o Flamengo não tem, como a bola parada, e tem um extra classe, né? Que é o Estevão. O Arrascaeta também é um baita de um jogador, mas hoje, né, a gente está falando de um jogador aí que tem potencial para fazer aí para ir para a Europa e brigar pela bola de ouro um dia, quem sabe, por que não, né? E é isso, eu acho que o Palmeiras é o time que vai oferecer bastante desafios para o Cruzeiro, com certeza é o time mais qualificado. E assim, a gente fala muito dessa coisa do pacto, né, do Abel, mas eu acho que isso tem muito mais a ver com a mentalidade dos jogadores que acreditam naquilo que o treinador fala e executa aquilo que ele pede, né? Então a gente está falando de um time de uma galera que está junto há muito tempo ali, alguns, né? E aí outros jogadores vão entrando dentro de uma engrenagem que já funciona e é muito mais rápido para poder dar resultado. Então, assim, quando você fala. Eu tenho visto muita gente falar que esse jogo está com uma cara de empate, né? Porque pela expectativa e tudo mais, mas eu acho que o que mais converge para o empate é esse dado que você falou, é o melhor mandante contra o melhor visitante. Então, com certeza vai ser um jogo que vai despertar muita atenção aí dos tatiqueiros aí do Twitter, a galera que gosta de ficar analisando as jogadas e tudo mais. Vai ser um duelo tático, né? E a gente torce para o Cruzeiro sair campeão, embora eu acho que o Palmeiras tem mais ferramentas individuais ali para vencer o jogo. Porém, eu acho que o Cruzeiro tem o melhor treinador. E aí, Zeunir? Primeira coisa, Valu, você jantou cedo hoje, hein?
É necessário às vezes, né? Não gosto, não. Eu ainda você foi até gentil, porque eu provavelmente falaria, você falou de uma lupa, né? Eu diria que nem um microscópio enxerga aquilo ali hoje em dia. Mas falando do jogo agora, bom, eu acho que cada jogo oferece particularidades, assim, né? Desafios diferentes. O Flamengo tinha uma proposta muito mais propositiva, ter a bola, ia atacar o Cruzeiro. E, né, o Palmeiras é um time mais equilibrado, que se precisar se fechar, sabe se fechar muito bem. Eu acho que o Cruzeiro vai ser testado agora dentro de uma realidade de jogo que né, aconteceu ali, né, com aquele outro time que a gente empatou de 0-0 no Mineirão, né? Mas eu acho que, diferente, né, do outro time, o Palmeiras ele tem mais recursos para atacar, para oferecer perigo ao Cruzeiro. Mas eu confio muito assim no trabalho que o Jardim vem desenvolvendo, acredito muito assim na nossa capacidade coletiva de pressionar o Palmeiras, de ter uma intensidade, de oferecer, né, um grande espetáculo assim, e a gente conseguir sair com a vitória. Eu estou confiante que o Cruzeiro vai superar esse desafio, porque o Cruzeiro já mostrou, desde aquele jogo contra o São Paulo, né, no mês de abril, que a gente tem evoluído e que a gente vem sendo testado de formas diferentes, com jogos, com equipes que têm posturas diferentes. Então, eu acho que o Cruzeiro tem condição de sair com a vitória. Não acho que vai ser um jogo fácil, acho que vai ser um jogo muito complicado, mas nós temos plenas condições assim de sair com os 3 pontos no domingo. Pode seguir, Alex, por favor. Tá mutado, Alex. Tá mudo, desculpa aí, gente, mas Cruzeiro e Palmeiras é um jogo que tem muita história. Já foi final de Copa do Brasil, uma pro Cruzeiro, uma pro Palmeiras. E, assim, o Mineirão lotado, eu acho que não tem time que não trema para o Cruzeiro. Eu tô com uma expectativa muito boa também. E o placar que eu arriscaria é mais um 2-1. Eu fecho com esse resultado aí, viu? Uma coisa que o Alex falou. Uma coisa que o Alex falou também que é importante a gente salientar, né? A gente está falando aqui de treinador, de jogadores, de individual, de tática, mas a torcida do Cruzeiro é um fator muito importante nesse jogo, né? A gente sabe quando o torcedor compra a ideia do time, né? Quando o Cruzeiro, a torcida joga junto com o time, aí já era, né? A gente sabe que é outra parada, o Mineirão fica daquele jeito, e é isso, eu acho que é um fator que vai pesar para a gente, a torcida, o fator torcida. A gente enfrentou o Palmeiras sem torcida, né? Na última temporada, precisando do resultado para poder continuar sonhando ali com uma vaga na Libertadores. Inclusive, é um resultado que tirou o Cruzeiro da Libertadores, né? A gente pode diferenciar de 1 ponto. Então, conto muito aí com o fator campo, né? Para a gente poder sobressair aí ao Palmeiras. E aquela coisa, né? Se tem derrota do Palmeiras, tem o Abel chorando. Então, que se for para chorar alguém, que seja ele, né, Valor? Com certeza, que chore bastante o Abel Ferreira neste domingo e que a gente consiga uma vitória importantíssima, né, Pedro? Com certeza, o Thiago. Assim, eu acho que a gente passa... O time do Jardim, apesar de estar acertado, eu acho, assim, como diz o Baú, os tatiqueiros do Twitter, eu sou um grande consumidor deles. Eu acho que o time do Cruzeiro ele tem 2 desafios correntes a partir do momento que o Jardim consegue acertar e faz esse mês de maio quase perfeito na direção do clube. Que são a defesa com a bola no pé. A gente tem pouca posse, muitas vezes cito como exemplo o segundo tempo do último jogo, onde a gente foi mais atacado do que o necessário. Se a gente tem a bola no pé, a gente não é atacado, mas principalmente a gente fura a retranca. O clássico foi um exemplo disso, e aí passa muito da capacidade dos nossos pontas, ou não, de desequilibrar no drible, no passe, algo que Estevão, Maurício, o Facundo Torres oferecem para o Palmeiras, que eu não vejo os nossos pontas oferecendo. Imagino que o Palmeiras vá defender com uma linha de 5, assim, fazer o Giai
fazendo aquele terceiro homem, o que acaba demandando mais dos nossos pontas capacidades e valências ofensivas, seja na construção no toque curto, seja no drible, no 1 contra 1 para gerar espaço. Então, dadas essas condições, eu imagino que vai ser um jogo onde o nosso jogo tende a ter mais dificuldade de encaixe. Isso significa que a gente tem mais dificuldade de ganhar? Lógico que não. Isso significa que é um jogo mais disputado, com mais competição, mais acirrado pelas beiradas. Então, a minha expectativa é boa, acho que a gente pode ganhar, mas eu imagino um jogo muito mais truncado do que foi contra o Flamengo, por exemplo, que é um adversário tão qualificado quanto o Palmeiras. É isso, são mais de 1.800 pessoas ligadas aqui na Samuca TV. Muito obrigado você que está ligado aqui no Conexão 5 Estrelas dessa sexta-feira. Deixe o seu like, estamos agora sim já tratando do jogo, cada um falando a respeito do que pensa. É importante a gente destacar ainda mais para frente aqui, a gente vai colocar, vai tentar montar o Cruzeiro. Antes de montar o Cruzeiro, tem uma pergunta importante para os nossos comentaristas também, a respeito de postura, a respeito de possibilidades. Lembrando que é um funcionamento... Eu vou voltar numa frase que disse o Leonardo Jardim, né? Quando vencemos o Flamengo. Uma dos posicionamentos que ele teve na entrevista coletiva foi dizer o seguinte: nós não somos melhores do que o Flamengo, mas nesta tarde, nessa noite, nós fomos melhores, sim, do que o Flamengo. Nós superamos o Flamengo em campo. O Palmeiras, a gente não precisa de dizer, todo mundo que acompanha e ama futebol, mesmo sendo cruzeirense, acompanha o que o Palmeiras faz desde a chegada do Abel, né? E não é somente a chegada do Abel, enfim, é um time que mudou o seu conceito em categoria de base, etc. Então, claro que o Cruzeiro já mediu forças com o Flamengo. E é em casa, tá, pessoal? E é em casa que você tem que tentar fazer algo diferente contra uma equipe que tem o poderio que tem o Palmeiras. Principalmente que tem o retrospecto, né? Eu vejo muita gente falando, e eu entendo, de verdade. Se fosse um Cruzeiro que estivesse fazendo uma campanha, por acaso, no Campeonato Brasileiro, eu toparia, né? Se o Palmeiras colocasse aqui na minha bancada, viesse com um papelzinho e falasse assim, assinas o empate. Se a gente estivesse fazendo... fosse o time do Diniz, né? Por exemplo. Não, o time do Diniz não dá nem para... Aquilo não era time, né? Pode falar, Baú. Não, depois que terminar, você passa para mim. Ah, não, beleza. Se fosse um time muito ao acaso, né? Chega assim com um papel, com uma papeleta e fala assim, ô Valu, assinas o empate? Eu assinaria. Eu acho que temos condições de vencer. Esse é o ponto. E já mostramos para nós mesmos isso em campo. Não é fonte, vozes da minha cabeça. Não é, não. Sabe? O Bahia foi um jogo difícil. O Flamengo foi um jogo bem difícil desses jogos. O Cruzeiro tem tido regularidade. Pode parecer bobagem, mas o Cruzeiro tirou o Sport para nada, um time que está lá atrás, é verdade, mas sobrou. O Cruzeiro venceu o Fortaleza. O Fortaleza não está bem, mas podem olhar se vai ser qualquer time. Pode observar se vão ser os outros 19 times vão lá enfrentar o Fortaleza no Castelão e vão vencer. Então, não há, claro, dependendo da circunstância do jogo, você abraça um empate. Só que eu quero pagar para ver. Este Cruzeiro, e aqui não tem arrogância não, tá, pessoal? Esse Cruzeiro já mostrou pra gente que vai competir com o Palmeiras. Não sei se vai ganhar, mas vai competir sim. Tem condição de ser organizado e vencer sim. O Cruzeiro foi superior ao Flamengo. Não é que, num detalhezinho, não. É que o futebol, às vezes, ele não te entrega isso, né? Você mereceu e o gol vem. Às vezes você merece, mas você acaba não executando ali a finalização da melhor maneira possível e não vence, por vezes até perde. O Cruzeiro não precisava de ter vencido o Flamengo no final da partida como foi. O Cruzeiro construiu, fez o goleiro trabalhar, o Rossi trabalhou pra caramba contra o Flamengo. Não quer dizer
que vai repetir isso contra o Palmeiras. Eu espero que repita. Eu espero que o Cruzeiro faça a partida melhor, até na verdade, do que fez contra o Flamengo. Mas o que eu quero dizer é que não é Davi contra Golias, não. A gente está falando de um time competitivo. Nem tô falando de clube, de história, tá? Se tu pegar clube e história, são dois gigantescos do futebol brasileiro. O Palmeiras, sim, é um grande rival do Cruzeiro, especialmente na década, meados da década de... Quem não lembra da Copa do Brasil de 96, aqueles confrontos em 98, o Palmeiras dando troco na Copa do Brasil, mas no Brasileiro nós tiramos o Palmeiras. Claro que nós não vivemos o mesmo momento do Palmeiras, tá, pessoal? Mas hoje nós temos um time para bater no peito e falar: vamos para o jogo, Palmeiras? Vamos para o jogo? A gente está aqui com 11 jogadores muito dedicados e mais 61 mil que a cada dividida que a gente tiver em campo vão gritar, a cada lance de gol que a gente tiver vão nos apoiar. Então eu sou da turma que temos condições de encarar pelo trabalho. O que vai ser, ninguém sabe, mas é muito bom ver o Cruzeiro no seu ambiente normal, olhando um time, uma estrutura do tamanho que é a estrutura do Palmeiras, e ao invés de olhar para cima, o Cruzeiro, pela sua tradição, pela sua história, é clube aqui, ó, de olhar o Palmeiras no olho, no cara a cara, na linha do horizonte. E é o que eu espero que o Cruzeiro faça no domingo, Baú. Valor, eu até cheguei a comentar aqui recentemente, né, que o Cruzeiro não precisa mais se provar no campeonato, né? O jogo contra o Flamengo, eu acho que tirou as dúvidas que o torcedor tem ali do time, né? O que vai pesar para a gente durante o campeonato, né? Aliás, durante o campeonato não, porque vai ter a janela agora, né? Mas, por exemplo, o que pode pesar contra o Palmeiras ou contra o Vitória é que, por exemplo, em condições normais de temperatura e pressão, o time do Cruzeiro é capaz de competir com qualquer time. Quando que ele não é capaz de competir? Às vezes, quando, por exemplo, o Romero não pode jogar, quando o Matheus Pereira não pode jogar, aí o time cai muito de produção, quando o Lucas Silva não pode jogar, então aí você começa a enfraquecer um pouco o time, né? O que não é o caso do jogo contra o Palmeiras. O resultado do jogo contra o Palmeiras, ele nem coloca e nem tira o Cruzeiro na briga por nada, porque o Cruzeiro já se colocou nessa condição de brigar ali pelo G4, e para brigar pelo título, o que vai fazer a gente brigar pelo título é fazer contratações pontuais nessa janela, e que essas contratações elas sejam certeiras, né? Os jogadores que a gente possa descansar o Romero, que a gente possa descansar o Lucas Silva, que a gente possa... que o Vidalba não jogue e que a gente não fique desesperado. Então, assim, o Cruzeiro hoje precisa melhorar o seu coletivo, o seu elenco, perdão, o coletivo é bom, para poder ganhar mais opções. E, assim, o desempenho do Cruzeiro no jogo vai dizer até mais do que o resultado, porque o Cruzeiro pode jogar bem e perder, e pode jogar mal e ganhar, né? O que diz, o que está colocando o Cruzeiro na disputa por qualquer coisa aí é o desempenho, não os resultados. Os resultados são consequência do desempenho bom que o Cruzeiro está colocando durante o campeonato. Aí você vai falar assim, e quando que foi só resultado? Provavelmente ano passado, com o time do Fernando Seabra, o time do Cruzeiro ganhava alguns jogos jogando mal, principalmente no primeiro, aliás, exclusivamente no primeiro turno, né? Que a gente teve vários jogos que o Matheus Pereira tirava um passe ali da cartola, um gol, uma assistência, e o Cruzeiro conseguiu fazer 35 pontos no primeiro turno, não foi, Valor? Salvo engano, foi isso, Baú. Eu lembro que se o Cruzeiro repetisse a campanha, o Cruzeiro estaria na Libertadores com 70 pontos, né? E não foi possível. Eu falei assim, foram 10 vitórias, que eu sei que foram 10 vitórias no primeiro turno, foram, Baú. Isso, e muito por causa da campanha dentro de casa, né? O Cruzeiro não perdia jogando dentro de casa. Acho que o único resultado negativo foi o jogo contra o Fortaleza, que não foi no Mineirão. Isso. Né? Foram 8 vitórias como mandante, Baú, e 2 fora, contra Grêmio e Atlético Goianiense, perdão. Desculpa interrompê-lo. Pois é, então assim, para mim a grande questão é essa. Eu estou mais preocupado com o desempenho. A gente não vai ter o Vidalba no jogo.
Eu quero ver como que o Jonathan Jesus reage, né, jogando um jogo desse tamanho. O Palmeiras, que tem a bola parada ali, a bola aérea é muito forte, né? A grande questão é que eles vão estar sem os dois zagueiros titulares também, né? Então, você tem desfalque para um lado, tem para o outro. Então, o Cruzeiro pode aproveitar um pouco aí. E, na minha opinião, o Mikael é o caminho da mina ali. Eu acho que ele é um zagueiro bem sujeito ali a chuvas e trovoadas, como diz o VSR, eu adoro esse termo, porque é bem isso. Ele é um cara que, do nada, ele destrambelha e o jogo vai pro saco, né? Mas eu tô confiante, cara, confiante. É tão bom você entrar para ver um jogo do Cruzeiro assim, cara, você sabendo que seu time pode ganhar de qualquer um. Não é que vai ganhar, é que pode, não tem nada a perder para ninguém, sabe? Tipo assim, tem jogadores melhores, mas o nosso coletivo é mais forte. Então, eu acho que o torcedor do Cruzeiro voltou a ter prazer de ver o Cruzeiro jogar, que é o mais importante. Eu nunca deixei de ver o Cruzeiro jogar, mas admito que muitas vezes eu assistia o protocolo ali, cara. O Cruzeiro tá jogando, é o time que eu escolhi torcer, e é nas boas e nas más, né? Mas você vê o Cruzeiro jogar tendo prazer, tipo assim, você já sabendo que tal jogada assim vai acontecer, porque é uma característica do time, você vê que existe um trabalho ali sendo feito, é outra coisa, né? É igual o time de 2013, a gente ligava a televisão, vai sair hoje, vai ser de quanto? 3-0, 2-0. Esse time está começando a passar essa sensação aí, pelo menos quando joga com força máxima, né? É isso, o time passa uma sensação boa, né? De que você tende a ver futebol, mas quando não conseguir ver futebol, né? Porque ninguém consegue desempenhar as suas melhores funções em qualquer atividade sempre no 100%. Vai ter momentos em que o adversário vai te superar, mas uma coisa a gente tem certeza, entrega, não tem ninguém roubando mais com a camisa do Cruzeiro. Quem estava fazendo isso não está mais no elenco, então vai criando essa sensação boa realmente a respeito de ver o Cruzeiro em campo.